Eu já li todas as obras de Kardec e André Luiz. Meu negócio é satanismo. Aí eu entrei em pânico porque eu não domino tentar entender isso, né? E aí eu pensei nas obras de Rochester, né? Que são um pouco da... E ela começou a pedir livros de satanismo. Eu não tenho, não é o que eu penso. Não... E a gente trocou um bom tempo, correspondência, ela tentando me demover e eu tentando mostrar para ela que tinha uma coisa equivocada, né? Eu falei, por que você tá preso então? Foi uma falha de Lúcifer comigo. Vou agora pegar um caso, né? Para fora do estado de São Paulo, eu tive algumas pessoas que estavam reclusas aqui foram transferidas para outros lugares, né? Então teve um caso em Belo Horizonte que vai te ilustrar isso. Uma senhora, ela foi transferida para lá e uma jovem me escreveu de Belo Horizonte, né? Penitenciária. Então ela eu perdi o contato, mas na época, 38 anos de idade e condenada a 30 anos de cadeia, de reclusão. E ela dizia, não tem sentido para a minha vida ficar aqui dessa maneira. E ela, a condição de homossexual, ela falou, não tem sentido. O tempo que eu tenho que passar aqui, para a idade que eu tenho, e viver dessa maneira. Então, não tem sentido. Aí eu mandei a ela o evangelho, né? E mostrei, falei da apostila do suicídio, que eu ia mandar para ela, falei, ela não pode existir. E não recebi mais carta dessa jovem. Aí passa um tempo, me chega uma carta ela estava presa por um homicídio. Aí chega uma carta da penitenciária na cidade de Caxambu, em Minas. Foi em Minas. Era dela. Aí ela dizia assim: olha, eu vim para Caxambu e quando aqui cheguei, eu tinha já decidido que essa noite, no silêncio, eu ia deixar essa vida. Mas só que eu fui mexer nos meus pertences que vieram lá, que vieram junto comigo, tinha o teu envelope com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li a carta, li o capítulo que você me pediu lá, do capítulo 5º, que tem um trecho sobre suicídio. E eu li aquele capítulo e eu resolvi adiar essa minha decisão. E por que eu vim transferida? Porque é mais grave. Uma colega, reeducanda de cela, me testou lá a minha paciência e eu tirei a vida dela, dentro do presídio. Então eles tiveram que me tirar de lá. Como é que vai conviver com uma pessoa desse jeito lá? E eu estou aqui em Caxambu. Aí nós trocamos algumas correspondências e eu lembro que eu disse a ela, você deveria estudar Kardec e ajudar essas pessoas ao teu lado enquanto você estiver presa. Você tem muita coisa para fazer aí. Você tem muito objetivo de vida. E depois de um tempo, aí cessou as correspondências, eu não sei o que houve. Mas foi o exemplo assim, de mostrar que a doutrina espírita leva a isso. Você entendeu? A essa melhoria. Entendeu? Então eu queria deixar claro assim, André, a carta, quando eu escrevo, eu procuro sentir a alegria de ajudar, mas o livro é que leva a mensagem. Eu procuro associar um livro que atende aquele emocional daquela pessoa, que ajude ela a entender a doutrina por ali. E quando você está escrevendo as cartas ali, você sente um envolvimento espiritual ou não? Não. Eu sinto, tem ajuda. Você entendeu? Eu sento para escrever, até minha esposa ela fica brava, você tem que ler um livro, fazer uma prece, porque são muitos assuntos, né, de muitas tragédias. Só que quando eu passo para outra carta, a mente parece que dá uma limpada, né? Eu não fico focado Você não naquele se drama. sente mal depois, né? Não, Assim, com não. Agradeço a Deus a oportunidade de servir, mas eu sempre coloco que o material que eu passo a eles não é meu. Você entendeu? Eu respondo as perguntas com muito carinho, com muito empenho. Mas eu acho que é a doutrina espírita que eu tenho que fazer chegar até eles. Porque a ideia lá no início e até hoje, aí você vai ver um caso interessante. Eu sempre pensei assim, se eu levar eles ao arrependimento, e levar eles a ideia de reencarnação e vida futura, isso tira eles do desânimo.
jogo eles para lutar. Essa é a ideia. Você entendeu? Imortalidade da alma. Reencarnação. Tirar essa ideia de condenação eterna, castigo eterno, inferno eterno. Tirar isso da mente deles. Aí a gente coloca, olha, como diz o Marco Prisco pelo Divaldo, você vai ter que viver convosco mesmo para todo sempre. Essa é a lei. Então, melhore isso. Você não pode ser dessa maneira. Isso vai passar. Então, tira a ideia de condenação. Aí você dá aquele ânimo àquela pessoa. Então, na imortalidade da alma, eu achei que as pessoas falaram, ah, vai mudar, né? Mas agora, recentemente, tem uma senhora, ela está já reclusa há algum tempo, e umas pessoas no entorno dela me escreveram, olha, essa pessoa ela está com propensão a tirar a vida, né? E ela já, a gente já vinha trocando correspondência, ela já demonstrava esse sinal. E ela sofreu uma tragédia, que ela está com o filho preso, eu não sabia. Estava com o filho preso em Minas Gerais. E ele foi brutalmente morto lá. E agora ela está com essas ideias na cabeça. Ela me escreveu uma carta, né? Aí lá ela escrevia com um requinte de detalhe como foi a morte do filho. Eu fiquei preocupado assim de como é que ela sabe disso? Se ela está reclusa, o filho recluso em outra cadeia. Mas olha a ideia da imortalidade da alma, como é que está funcionando para essa mente. Ela falou, senhor Donizete, eu sinto que o meu filho precisa de ajuda no mundo espiritual. E eu preciso ir lá ajudar ele. Então a lógica dela não está errada. Mas ela estava arrumando uma justificativa para atos que ela já queria praticar. Então aí o enfoque foi outro. Eu falei, como é que você. Falei, se você sair da vida do jeito que você está pensando, pelo suicídio, você não vai conseguir ajudar teu filho. De forma alguma. Eu acho que teu filho pode se recuperar e ter que te ajudar. Que eu falei assim, eu não lembro aqui o nome dela, eu falei, olha, vamos pensar aqui conosco. Você está reclusa e sua mãe está cuidando de mais 3 filhos teus, que eu não sabia desse preso. E um é especial. Então a tua mãe perdeu um neto e vai perder uma filha pelo que você quer fazer? Você acha justo a tua mãe ainda continuar cuidando de 3 filhos teus, um especial, não é tua responsabilidade? Eu falei para ela, então a forma melhor de você ajudar esse filho que está desencarnado, que ele não foi para o mundo espiritual pelo suicídio, foi um ato de violência. Eu falei, então teu filho está vivo. Então as tuas preces, os teus sentimentos, as tuas vibrações, é que vai ser luz para ele onde ele se encontra na espiritualidade. Então aonde você está, você ore, imagina Jesus envolvendo ele nessa luz e ele vai ser ajudado. É a melhor forma que você pode ajudar teu filho. Mas eu percebi ali, com a imortalidade da alma, ela estava achando uma justificativa para sair da Sim, vida. já li algumas cartas, né? E é interessante que eles gostam de desabafar, né? Uhum. Eu observo ali que, me corrija se eu estiver errado, a maioria é mulher, né? 70% é mulher. 70% mulher, né? E eles gostam de relatar toda a história, assim, né? Embora resumidamente, mas eu acho que é até pela parte da terapia, tão Uhum. importante quanto a mensagem que você leva e os livros que você leva, acho que até o fato dela estar dialogando com alguém que não é da cela ali, não é um parente, Desabafo. ela desabafa, né? Uhum. E muitos ali contam, assim, né? A trajetória, e eu noto muitas delas com sofrimento desde a infância, né? Um descuido desde a infância. Você consegue fazer um paralelo, assim, do que eles têm em comum? Porque geralmente é o mesmo roteiro ou foge muito um caso do outro? Não, é o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. O problema é do lar, né? O problema de educação moral no lar. Essa é uma falha comum. E aí você traz a alma que já vem para a luta. Você entendeu? Mas quando a gente fala em violência, se você me permite aqui, eu posso estar equivocado, mas ainda voltando lá no, no Espírito Camilo, né? Que fala de violência. Eu, certa feita, eu li uma frase, eu acho que essa frase é do Olavo Bilac, que é um poeta maranhense, escritor, né? Ele foi da época de 1880, 1920, esse período ali.
Ele diz assim que a corrupção gera a miséria. E a miséria alimenta a violência. Essa é a frase dele. E o Espírito Camilo, nesse livro Justiça e Amor, ele tem algumas mensagens que ele detalha isso, mas não nessa frase, mas detalhando a violência, né? Então ele diz assim que a corrupção, ele não fala da corrupção. A corrupção que eu estou dizendo é o Poeta lá que poeta citou. lá, que eu acho que é dele essa frase. Então, a corrupção gera a miséria e a miséria alimenta a violência. É lógico que você tem a violência também em grau social diferente. Mas dessa forma ele fala assim que a falta de moradia, ou seja, a violência gerada pela falta de moradia, a violência gerada pela falta de saúde, a violência gerada pelo analfabetismo, isso é grave no país, a violência sexual e por aí vai. Aí quando você olha todas essas fases, a corrupção gera tudo isso. Então, às vezes, né, eu não sou perito nisso. Então, às vezes, nós vamos perceber na sociedade que as pessoas querem combater a maioridade, diminuir a maioridade penal. É combater o efeito. Qual é a causa? A corrupção, a miséria, que a maioria está situado dentro dos presídios. Então, se fala, mas analfabetismo, as cartas, por que às vezes eles pedem romance? Eles têm facilidade da leitura. E ali tem alguns conceitos que é aproveitável, que eu falo da imortalidade da alma. Ah, é espírito, reencarnação, né? Por que isso? Porque você olha pelas cartas, você vê que o grau de instrução, a maioria tem dificuldade para escrever as palavras corretas. Mas Então já, não mas tiveram já, mas acesso. já me chamou a atenção, desculpa te cortar, já me chamou a atenção as cartas que eu li muito, com a letra muito bonita, muito bem escrita, a pessoa formulando muito bem o raciocínio também tem, Tem médicos, médicas, que eu correspondi com médicas, advogados, jornalistas. Tem pessoas que escrevem excepcionalmente bem. aí Bem, nesse caso faltou a moralidade, né? a Porque muitas vezes moralidade. pode ter tido um lar, pode ter tido Tudo. acesso a todos esses outros, né? Esse caso é meio ele é emblemático, né, pela a forma que essa moça me escreveu. Essa moça, os pais é de nível superior. Acho que o pai acho que é médico, uma coisa assim. Mas o resumo era assim: ela ganhou aos 18 anos, ela ganhou um carro de presente. Ela vendeu o carro, foi para o exterior, comprou tudo em arma e virou assaltante. Fez, fez um estrago. Condenado a mais de 70 anos de cadeia. Certo? Com uma letra belíssima, uma escrita perfeita. Mas ela, aos 18 anos, tomou essa decisão. E está numa condenação altíssima. Né? E quando ela começou a escrever, ela falava: eu já li todas as obras de Kardec e André Luiz. Meu negócio é satanismo. Aí eu entrei em pânico porque eu não domino tentar entender isso, né? E aí eu pensei nas obras de Rochester, né, que são um pouco da... E ela começou a me pedir livros de satanismo. Eu falei: eu não tenho, não é o que eu penso. Não... E a gente trocou um bom tempo, correspondência, ela tentando me demover e eu tentando mostrar para ela que tinha uma coisa equivocada, né? Falei: por que você está preso então? Ah, foi uma falha de Lúcifer comigo, alguma coisa. Mas ela, dentro de uma lucidez, né? Ela mudou de presídio, a gente perdeu o contato, ela também não retornou. Mas era o problema do satanismo. E E, outras pessoas também. e você conseguiu observar que ela não estava nem próximo do arrependimento, então, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Ela sempre correto que ela era satanista, tinha lá os critérios dela, e a gente trocava correspondência numa boa. E nem no ato dela. Pra ela, Não. ela acha que ela deu mole porque tem uns que É, pensam assim, ah, dei mole por isso que eu tô ela aqui. falhou e falhou alguma proteção, alguma coisa. Não tem arrependimento, de forma alguma. Você entendeu? E o Deus dela é Lúcifer. Tem muito sim satanismo nos Tem, presídios? tem, Tem grupos lá dentro. tem grupos, isso aí. E tem pessoas que pedem esses livros, né? Com essa.
vertente. Sim. Mas aí não foge da minha... Eu não vou alimentar isso. Você entendeu? Aí eu falo de Kardec. Aí alguns gostam, ouvem, outros falam, então deixa, não é o que eu busco. Não é o que eu quero. Você entendeu? Mas tem bastante. Teve uma mulher que estava em Taubaté na época das rebeliões. A gente trocou muita correspondência. Ela dizia assim: eu defendo as reeducandas. Eu estou aqui, eu caço muita confusão para o direito nosso. E ela dizia claramente lá, falou, eu já fiz 6 abortos, meu filho está preso, eu vivo no sistema há muito tempo. E ela estudava a doutrina espírita, a gente foi avançando, né? Aí um tempo ela deixou de ser espírita. Ela foi para a área evangélica. E ela me mandava, não sei como ela conseguia, um jornal dos evangélicos que era só de testemunho das pessoas. Então vinha lá a carta de testemunho do reeducando e a matrícula e o lugar que ele estava preso. Mas era um jornal com um monte de... E ela dizia para as outras meninas assim, o Donizete vai deixar de ser espírito porque ele está no lugar errado. Ele tem que vir para a área evangélica. E mandava esses jornais. E eu continuava escrevendo para ela e mandando os livros, e nada de discussão. Só que aí, eu não sei se eu fiz corretamente, eu pegava aqueles nomes, aquelas matrículas, endereço, eu fazia a minha primeira carta e mandava o evangelho para eles. E fui mandando. Dessa turma toda, uns 3 a gente conseguiu avançar no estudo, sem problema nenhum. Só que ela parou de me mandar o jornal. Aí eu falei, fulana, e o jornal? Não, com você não adianta ficar mandando essas coisas que proibiram de eu tentar te convencer. Então teve, mas a gente continuou sem problema algum. Interessante, né? Você entendeu? Mas vocês têm essas situações lá de Ô evangelho. Donizete, como você mesmo falou que mais de 70% é feminino, né? Mulher. Eu acredito que o tema aborto deve ser bem recorrente nas cartas, né? Você tem algum caso assim? Como que elas ficam com relação, depois que algumas passam a compreender a imortalidade do espírito, o remorso é maior, você consegue incutir ali na mentalidade delas a importância de semear o bem a partir de agora? Como que é isso? Eu diria que é pouco pouco? nesses casos. Eu acho que o aborto ele é mais recorrente do que se escreve, né? Sim. Mas as poucas que escreveram e pediram para ler sobre o assunto, a gente percebe arrependimentos severos. Não, e às vezes não é ligado ao problema de vida eterna. É o ato em si dela, não apagadamente, meu filho hoje estaria com tal idade. Você entendeu? Sim. Então elas falam, por que eu fiz isso? Aí quando você fala da alma, fala, será que meu filho me perdoou? Será que ele está reencarnado de novo? Você entendeu? Então nós temos que confortar essas pessoas e não é passar a mão na cabeça. Falar, não, a vida segue. Você só, no meu modo de entender, você só cessou a oportunidade daquele espírito progredir por teu intermédio. Outras oportunidades vão ter. Não vou ficar ali falando de expiação futura, não tem nada disso, né? Então o arrependimento ali é bem, bem gritante, você entendeu? Até porque é interessante ter esse cuidado, né, Donizete? Porque a gente teve aqui com o Jorge Elahá e o episódio vai ao ar ainda, né? A gente fez gravado. E ele me falou algo interessante, que ele falou assim, ó, no livro Libertação tem uma palestra que é do espírito Gregório, que ele é do chefe das trevas ali, então ele tá falando tal, e ele fala que se você olha, tem muita palestra espírita igual a dele, que falta esse cuidado. Muitas vezes nós pecamos em ir pelo medo ainda, né? Mas isso é uma técnica, podemos dizer assim, de gerações passadas, de outras frentes religiosas, né? E muitas vezes nós espíritas e palestrantes ali, expositores, força muito nesse medo, no medo. E o Gregório fazia isso, né? Ele se sentia um justiceiro e muitas vezes ele tinha razão dentro da mentalidade dele, mas tem até uma cena sobre o aborto, né? Que ele chama ela de loba para ela virar uma forma perispiritual de um lobo e tal, mas enfim.
Então, o Elahá falou sobre isso nesse episódio, que de ter essa tranquilidade, de não fazer uma fala só no medo, destacando a expiação, né? Então, acho que eu me recordei disso porque você falou com muita sabedoria nesse sentido, né? Não tem por que destacar a expiação que está por vir de um erro, né? É erguer, né? Erguer o ânimo daquele, a esperança e continuar caminhando, né? Porque eu, no meu entendimento, eu posso estar errado também, pode até me corrigir, mas a expiação, ela não precisa necessariamente ser pelo sofrimento. Você está entendendo? Porque gera o medo. É o que eu vou ter que passar. Você entendeu? Porque se o amor cobre uma multidão de pecados, quando você está na fase de semear o amor e o bem, você também está expiando de alguma forma. Ou seja, você está reparando essas faltas com aqueles que estão sendo beneficiados da sua boa conduta. Se assim tem que ser. Você está entendendo? Então, as pessoas que cometem erros gravíssimos, que é o caso dos que estão reclusos, a gente não tem que ali fazer ser um peso maior Aumentar o sofrimento, né? para a vida futura. De forma alguma. Acho que tem que entender que não é aliviar. Falar, olha, não tem castigo eterno, tem sofrimento eterno. Tudo é resultado. Você quer ver, quando eles começam a entender a imortalidade da alma, uma coisa muito comum que eles falam é assim: agora que eu estou entendendo a imortalidade da alma, agora eu sei porque eu sofro. Eu estou expiando erros de vida passada. Todo o meu sofrimento está ligado a vidas passadas. Eu falo, não. Você está reclusa, não tem nada a ver com vida passada. O juiz, quando te condenou, não viu a tua reencarnação anterior. Você está reclusa porque você cometeu equívocos nessa vida. E os teus equívocos que você cometeu nessa vida está muito relacionado aos teus hábitos de vidas passadas. Então lá, esses erros que você está cometendo hoje, você já cometeu em vidas anteriores, então não teve mudança. Mas essa condenação tua é pelo teu erro dessa vida. Para de colocar que é do teu passado. Ela me escreveu, eu tinha cometido um homicídio. E ela continuava odiando essa pessoa que ela tinha tirado a vida. E ela começou a ter pesadelos com essa pessoa. Aparecia na mente dela, falou, eu matei ele, por que está aqui? Eu expliquei que ela matou o corpo físico, mas o perispírito continuava vivo. Que ela só tinha tirado a reencarnação. E ela me faz uma pergunta, é essa mesmo, ela me faz uma pergunta. Então quer dizer que ele continua vivo, eu não matei ele, e como é que eu mato esse tal de perispírito? Eu tenho que ir pro lado de lá? Então você vê, o ódio é muito grande. É isso mesmo. Como é que eu mato esse tal de perispírito? A gente, lógico, trata com humor, assim, né? Mas é triste, trágico, né? Tanto para a pessoa que perdeu a vida, mas... O ódio dela é muito grande. É esse caso mesmo que me chamou muito a atenção, porque, curioso, né? O ódio é tão grande que a pessoa acha que vai resolver, que o outro vai sumir e mata, assassina. Aí depois descobre que não, que continuou vivo. E tá perseguindo. Então ela fala assim, não, então eu quero resolver esse problema. Mas ao invés de resolver dentro da proposta que você sugeriu, que é a proposta do Cristo, né? Através do perdão, da oração, de se perdoar, de mudar sua conduta. Não, ela quer o caminho mais fácil, repetindo a escolha. É o ódio transpondo o túmulo. Quer dizer, isso. Transpondo o túmulo. Que é matar de novo. Ela queria saber se tinha um jeito de anular o perispírito. Ela não tem ideia que ela também é o corpo espiritual. É que isso não pode. Então, mas você perceba que é um ódio gigantesco. Quando é que isso vai ser dissolvido? Só através das reencarnações. Através do esquecimento do passado. Então, o esquecimento do passado é um remédio salutar para esses espíritos. Mas nós não devemos julgar, porque Deus vai recuperar todos eles. É que nossa compreensão é por momento presente, que nos afeta. O Espírito Emmanuel tem uma mensagem, eu não vou saber dizer aonde que eu li isso, mas quando ele fala assim, muitas vezes você vai ver um criminoso preso, e ele está lá, por que eu fiz isso? Por que eu matei? Por que eu tirei, né, a vida dele? Já com remorso. E ele malemar sabe que o cara está vivo, que a pessoa está viva.
E essa pessoa está do lado dele pensando assim: meu Deus, por que que eu levei esse homem ao desespero? Por que que eu não fui mais controlado, mais tolerante? É os dois ali. Então começa a nascer ali uma porta de reconciliação. O que está vivo não sabe, ele acha que matou, mas não sabe que está vivo. E o que está morto está olhando lá e fala: por que que eu não fui mais tolerante? Por que que eu levei esse ser a esse desespero tal que me levou a tirar a minha vida? Levou ele a tirar a vida dele. Exatamente. Ele falou, então ele sente que perdeu a vida porque contribuiu a levar a pessoa ao desespero. Tá tudo errado. A pessoa que tirou a vida está errada. É um crime Sim. contrário às leis da natureza. Você entendeu? Mas são reflexões. Agora, outra questão, você vê, é um caso, né, que eu reputo assim de uma pessoa espiando erros do passado e criando expiações para o futuro. Então a gente enxerga algumas coisas nas reeducandos, né, nesse sistema. Tem uma psicóloga, a gente até hoje se escreve, ela com 42 anos, psicóloga, tudo vida correta, ordinária, perfeita, padrão social bom. Ela se separa do marido e casa com outra pessoa. E essa outra pessoa passa a ter ciúme do ex-marido. E essa pessoa vai para matar o ex-marido. Erra e mata o pai do ex-marido. Então, veja, o atual marido tirou a vida do ex-sogro. O que ocorre? Ela vai presa em função como mandante do crime. Então, o que eu digo a eles assim, nas cartas, só para abrir esse parênteses, eu não perco tempo analisando o que levou eles a ser presos. É um problema deles com a justiça. Eu não tenho que ficar discutindo Você isso. deixa só eles desabafar. É desabafo. Mas eu não vou entrar ali se está certo ou está errado. É eles com a justiça. Eles têm que esclarecer a justiça. Então eu não fico ali discutindo isso. E no caso dessa psicóloga, a gente já está com bons anos dialogando ali pelas cartas e livros. E ela começou a ajudar as pessoas dentro da cela. Faz evangelho no lar, reúne as meninas que queiram, estuda o evangelho, indica leituras, e ela passou a ser respeitada. Assim como uma mãe para ajudar aquelas meninas lá, ou as mulheres que ali estão com ela. E essa mulher, psicóloga, ela quer estudar a doutrina. Só que nesse período ela desenvolve um câncer. E severo. E agora a última carta que ela escreve, fala, minha letra não está legal, eu já não tenho mais intestino, é bolsa, eu já estou... Aí ela me escreveu, eu queria que você pesquisasse para mim o câncer de pâncreas, não minta, seja honesto, que eu quero saber o que é isso. Caramba, hein? Né? Que eu estou já na fase terminal, não sei o quê, e ela não conseguiu ir para tratar em casa, né? Porque a condenação dela é longa. Aí eu falando eu falei para ela, olha, o ato de desencarnar não tem problema nenhum, não é dolorido. Essa dor que você está sentindo no desencarne vai ser um alívio. Falou, então, mas eu quando entrei nesse processo, eu queria me suicidar, não vejo sentido viver desse jeito. Não vejo. Falei, não, você tem que, as últimas energias do teu corpo físico, você tem que ficar aí sem reclamar. E ela aceitou isso. Eu falei, você já imaginou quantas pessoas você está esclarecendo sobre o evangelho, fazendo o evangelho no lar? Como é que você vai abandonar essa tarefa? Mas e meu corpo? Eu falei, esqueça teu corpo. Arraste ele até onde der. E ela topou. Você está entendendo? Então eu falei, puxa vida, ela tem erros do passado e agora espiando nessas enfermidades. Eu falei, você vai ser mais iluminada. E não tem por que achar que vai ser pior. Eu falo para ela, aí como eles lêem André Luiz, que eu vou para o umbral. Eu falei, não vai, para com isso. É a tua mente. Eu falei, se você for para o umbral, se eu for, para uma região de inferior, você já vai na categoria de ensinar as pessoas a acolher como você está fazendo aí. Ela já tá no umbral, né? Então você está aí ajudando. Se a gente for para uma região dessa, vamos ajudar. Não tira esse medo da tua cabeça. Excelente olhar, hein? Você tá entendendo? Eu falei, para com isso. A gente é tão egoísta que até quando a gente pensa que vai para um umbral, a gente já pensa no próprio sofrimento, né?
Quando, na verdade, se a gente tivesse olhar de oportunidade de tarefa, né? Exatamente. Esse rapaz que está preso, que eu escrevo para ele há mais de 10 anos, teve uma fase que ele era muito claro. Não, eu vou para Umbral, tem que ir para Umbral, 50 anos preso, sacou? Eu falei, mas quantas pessoas você já ajudou aí, levando teu pensamento e acolhendo? Eu falei, tira essa ideia de que você vai para o inferno, para com isso. Não, mas você tem que ir lá me buscar. Eu falei, quem falou que eu vou estar melhor do que você? Ele já estava me colocando para ajudar ele. Não, você tem que ir lá me tirar. Eu falei, não tem nada disso. Você está entendendo? Então, mas é uma pessoa, agora ele está no semiaberto, rapaz, é uma pessoa genial. E conhece muito espiritismo, muito. Agora, recentemente, só para você situar assim, também que tem uma mãe que está presa em São Paulo, o marido preso no Paraná. Eu mantive algumas cartas, agora a gente perdeu o contato. E também é natural a mãe e o pai pedir para escrever para filhos no lar, que está com problema. Essa mãe é um caso bem específico, eu não vou saber detalhar o caso, mas o resumo é assim. A filha, com 9 anos, foi estrupada. E o estuprador foi morto. Aí o pai e a mãe estão presos dessa menina. Essa menina hoje está com 14 anos e se sente culpada do pai estar preso. Entenda o que você quiser. E está sofrendo. Ela sente-se culpada pelos pais estar preso. Sentimento de culpa. Meu, já pensou? Você entendeu? Além dela ser a vítima. Ela é a vítima, certo? Então, lógico, o procedimento não era a morte do agressor. Sim, lógico. Era ser preso e seguir a sequência de vida. Sim. Mas você imagina a situação dessa mãe, é a mãe que me escreve, em relação à filha que ela não pode ajudar e o pai preso também. E a filha se sentindo culpada por os dois estar presos. E se pra mim pensar isso com a minha idade que eu tenho, imagine uma criança viver isso dos 9 aos 14, né? E vai ter que seguir para frente, sem os pais. Já teve algum contratempo de alguém usar teu nome, algo do tipo? Você está falando isso? Eu não falei nunca disso. Teve. Ah, mas se não quiser falar, fica à Não, vontade. mas vamos lá. Eu vou falar, eu nunca tinha falado, mas eu vou falar. Fica à vontade, viu? Não, tudo bem, mas já faz tempo, né? Teve um contratempo, sim. Acho que foi 2018, acho que esse é o ano, 2019, iniciando a pandemia, um pouquinho antes da pandemia. A polícia chega lá onde eu tenho a caixa postal, que era da minha empresa, e fala, quem acessa essa caixa postal? Nós precisamos fazer um oitivo. Até como eu conhecia, eu passei 2 horas na frente de um escrivão fazendo oitivo. O que é isso? O que é isso? Eu cheguei lá, também não sabia. Eu tenho uns amigos da polícia, eles me explicaram. Eu cheguei lá, ele falou assim, ele me colocou os envelopes para mim e falou, isso aqui é tua letra? Eu olhei a letra e falei, é minha letra. Não, é minha letra. Você tem certeza? Olha bem. Eu olhei, é minha letra. Envelope padrão, tudo, é minha letra, tudo à mão. Ele falou, não, você olha bem. Eu olhei aqui, eu falei, não sei o que esse cara quer, o que ele está querendo com isso? Aí eu falei, mas o que esse envelope está fazendo aqui na polícia? Aí eu levei as cardenetas, fiz um pacote de coisas que eu escrevi para os presos, né? Aí quando eu fui ver o remetente, eu falei, é minha letra, mas só que tem uma coisa errada aqui. Aí ele falou assim, mas o que está errado? Eu falei, meu nome, eu escrevo Donizete com I. Meu nome não é com E, eu nunca escrevi meu nome com E. Aí ele falou, bom, então agora observe melhor isso aí. Eu comecei a analisar, você vê que os caras são bons no que faz, né? Eu falei, não, realmente tem alguns, não é minha letra, não. Tem. Aí eu olhei o carimbo, eu falei, eu nunca tive nessa cidade, onde foi postada essa carta. Eu posto em Cajati, Jacupiranga, mas não nessa cidade. Eu falei, mas o que está vendo aqui? Ele me explicou, falou, não, esse envelope, ele chegou nessa unidade prisional, essa penitenciária, com drogas dentro. E para esse destinatário, o remetente, está teu nome. E nós precisamos saber como é que é isso. Aí eu peguei as fichas lá, nessa beneficiária, esse rapaz eu nem escrevo para ele, não tem. Aí deu os nomes das pessoas que eu escrevia. Eles me sentaram lá e fizeram cada
palavra que tinha no envelope, eu tinha que escrever com a minha letra 30 linhas. Fiquei 2 horas escrevendo esse treco, para eles realmente comprovar que não era eu que tinha. Olha. Aí o laudo dele foi, não. Eu falei, mas só foi esse cara? Falou, não sai lá, vai saber quantos já passaram. Mas eles abrem o pacote para olhar os. Abre, Eles abrem, né? abre o pacote. Vê folheia, vê que é um livro. Não, sim, porque aí, quando ele terminou o processo, eu cheguei para o investigador lá e falei, vem cá, você quer, então eu vou interromper esse trabalho, não era para isso. Aí a minha surpresa é que ele falou, não, você tem que continuar. Eu falei, não é melhor eu parar com isso, já que está desvirtuando? Ele falou, não, você tem que continuar, que isso é um trabalho que está mais ajudando as pessoas, só que você tem que entender que isso é passível de acontecer. Você tem que tomar esse cuidado. Falou, então agora você. Aí ele me falou: você põe aqui, ó, impresso, põe embaixo. Contém um livro espírita. Você entendeu? Lá atrás, carimba, tira a letra. Falei, mas para pôr eu tenho que escrever à mão. Aí ele me orientou e falou: não, você tem que continuar. Olha que Você interessante. está entendendo? Só dentro, eu queria parar. Falei, então eu vou parar com isso. Você está tendo esse desvirtuamento. Depois eu não tive mais notícia disso, já tem mais de 7 anos, 8 anos aí. Você entendeu? Então, esse foi um contratempo e um susto.